Olá, é um prazer estar com vocês aqui na última segunda-feira do mês, dia 30 de janeiro de 2017, dando início ao costumeiro chat de psicanálise com Fátima Mora. Eu tenho aqui hoje 5 perguntas, não é, que foram mandadas por e-mail, e tô com a Vivi e Vivete Grupo, com a Joana e o Reinaldo. Olá, tudo bem com vocês? Se vocês quiserem fazer perguntas ao vivo, é só mandar as perguntas que nós vamos respondê-las, ok? Eu tenho muitas informações para passar para você. Mas eu vou aqui falar primeiro das perguntas da Regiane. Olá, Regiane, tudo bem? A Regiane nos pergunta o seguinte: é descrito que o superego é a parte do id, mas ela pergunta, não seria uma parte diferenciada do ego? Ô Regiane, obrigado pela pergunta. Freud, quando estabelece o ego como a expressão da consciência, o ego ou o eu é a expressão através da nossa consciência, aquilo do qual nós somos conscientes. E vai dizer que sobre esse ego incidem duas forças, a força do id, que são os nossos desejos, as forças primitivas que desde o nascimento até o final da vida elas estão presentes, geralmente inconscientes, e o superego, que é a censura que se forma através da nossa educação, da nossa genética e do nosso complexo de Édipo. Ela pergunta se o superego é parte do id e não seria uma parte diferenciada do ego. Na verdade, não. Por quê? Porque o ego é uma estrutura que, por exemplo, no momento em que nós nascemos, nós somos um ego única e exclusivamente corporal. Nós ainda não temos consciência de quem nós somos. Nós vamos adquirir essa consciência à medida que o ego biológico e psicológico se desenvolve. Correto? O id está presente, sim. Então, vamos dizer que o id começa ele entra a partir do ego corporal e faz parte desse ego numa idade mais avançada. O superego também vai ser incorporado como parte desse ego, mas só no momento em que se cria o superego. Por quê? Um bebê não tem como ter superego. Um bebê não consegue simplesmente não fazer xixi nas fraldas, ou não fazer xixi no chão, ou não fazer numa pessoa, porque ele não tem censura. O ego dele não reconhece ainda as regras e as normas de convívio social, não é? De convívio do que deve ser feito. Ele ainda não controlou o esfíncter. Então a pergunta é muito interessante, Regiane, mas muito extensa, não é? Interessante. Continue nos mandando perguntas. Eu espero que você tenha compreendido. Olá, Joana, Reinaldo, Vivi, vocês estão aí? Tem mais alguém? Rosângela. A Rosângela entrou agora. Tudo bem, Rosângela? Como é que estão vocês? Você tem perguntas, Rosângela? Se tiver, é só mandá-las agora. Bom, a Regiane nos faz também uma outra pergunta sumamente importante. Ela diz assim: fale um pouco sobre como é o processo de luto e como superar. Olha, o processo de luto, o luto, ele não é só quando nós perdemos, por exemplo, uma pessoa que falece, que morre. Nós podemos perder um emprego, estar de luto em relação ao emprego, nós podemos perder um namorado, estar de luto. Então, assim, são perdas das quais a gente sofre um luto, né? O luto tem um tempo, depois desse tempo ele se torna patológico, né? Nós teríamos que falar também muito sobre esse luto. Ele é um processo muito falado pela Melanie Klein, né? O Freud vai falar da pulsão de morte, né? Do Thanatos, do Deus do sono, Deus da morte, né? Então o Thanatos, nós estamos em processo de pulsão de morte quando nós estamos no luto patológico. O Freud vai falar sobre isso, a Melanie, por quê? Porque nós sentimos uma falta, nós já temos uma falta. E quando nós perdemos algo e entramos em luto, nós ficamos mais em falta ainda, né? Muitas vezes a gente se sente abandonado, rejeitado, sozinho. E esse processo de luto, existem muitas maneiras de superá-lo, mas é preciso saber caso a caso. Não tem uma formulação geral para que todas as pessoas que estão no processo de luto possam superar. Por isso, só na terapia, cada caso
terá aí uma orientação para que essa pessoa faça alguns processos de como superar esse luto. É dentro de um processo de análise psicanalítica, que é diferente da análise psicológica, é uma análise de transferência, tem uma série de regras, é que você vai encontrar formas de superar o luto. Tá bem, Regiane? Obrigado pela sua pergunta. Muito bem, agora eu tenho 3 perguntas, interessantemente, perguntas de regressão e hipnose. Eu tô até com uma data aqui, gente, para o início do novo curso, é um curso de 6 meses aqui na SBPI, que tem início no dia 5 de março, domingo. São 6 domingos, um domingo por mês. Domingo 5 de março, com início às 9 horas da manhã. As pessoas que quiserem vir conhecer o curso podem vir, vocês não pagam, só vão pagar se ficarem para as outras aulas. Vocês estão todos convidados, basta entrar no meu WhatsApp. 95798 4686. 95798-4686, falar com a Fátima Mora, que quer vir conhecer o curso de regressão. Eu tenho aqui tanto a Wesley, quanto a Marinette, quanto a Ana, que nos fizeram perguntas pertinentes à área de regressão e hipnose, tá bom? Então vamos lá ver as perguntas. A pergunta do Wesley é a seguinte: não ficou claro para mim a parte do texto que diz: a partir desse início desenvolveu a técnica, cuja essência consiste em que o paciente fale qualquer pensamento que lhe venha. Bom, eu não sei de que técnica você está falando, Wesley, mas quando nós dizemos fale tudo que lhe vem da cabeça, a única técnica que existe é livre associação. Isso é uma técnica de psicanálise criada pelo Freud, na qual você dá um comando para a pessoa única e exclusivamente, fale tudo que lhe vem à cabeça. Você pode até complementar dizendo: mesmo que lhe pareça ridículo tudo que você está pensando, verbalize. Aí o analista fica em silêncio e espera que o paciente verbalize e anota o que o paciente verbaliza. Essa técnica, criada pelo Freud, junto com a interpretação dos sonhos, é a técnica da livre associação. Ela também foi usada pelo Carl Gustav Jung, só que de uma outra forma. O Jung usava um cronômetro e ele ia dando as palavras, ele ia falando as palavras e as pessoas associavam e ele anotava. Então nós vamos ter livre associação por Freud, que é uma forma onde você pede para o paciente associar livremente tudo que vier na sua cabeça, só, e você anota, e a forma junguiana, onde você diz as palavras e o paciente diz tudo, que isso faz com que ele se lembre, que ele faça uma associação livre. Wesley, então, qualquer coisa, você, tanto no meu WhatsApp, o 957984686, quanto no sbpi@sbpi.org.br, você pode pedir mais orientações sobre isso, né? Não sei se ficou claro, mas é o que me parece que você diz: a partir desse início desenvolveu a técnica, cuja essência consiste em que o paciente fale qualquer pensamento que lhe venha à mente. Então, isso é livre associação. Eu só gostaria de saber se isso é dentro de regressão, psicanálise, Freud ou Jung. Tá bem, Wesley? Se você puder, nos escreva, que eu vou achar bem interessante. Agora nós temos a Marinette. Tudo bem, Marinette? A Marinette escreve o seguinte: muito bom conhecer e aprender a técnica, mas quando é utilizado a hipnose na regressão ou é utilizado apenas em casos específicos? Na verdade, Marinette, o que acontece é o seguinte: hipnose e regressão são duas coisas completamente diferentes. Você não precisa da hipnose para regredir uma pessoa. A hipnose é uma técnica usada tanto em regressão quanto em psicanálise, e até há quem use sem psicanálise e sem regressão, o que eu não concordo, mas tudo bem, as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem. A regressão, a hipnose consiste no quê? Numa alteração da consciência que se mede por hertz. Aliás, você pode fazer um eletroencefalograma e saber o que está acontecendo no cérebro, porque a hipnose é um processo cerebral e a regressão é um processo mental, psíquico, subjetivo. A hipnose é um processo objetivo medido pelo eletroencefalograma, onde você tem mudança de frequência mental, mudança de frequência eletrônica, elétrica. Então não tem nada a ver. Regressão é uma coisa, hipnose é outra. Podemos usar a hipnose para regressão,
quando fazemos uma anamnese, uma ficha técnica do paciente, experimentamos todas as outras técnicas e chegamos à conclusão de que ele precisa da hipnose. Só que não é uma hipnose sugestiva, é uma hipnose que busca o inconsciente e as causas. Nós não vamos dar sugestões nenhumas. Por exemplo, a partir de hoje você não fumará mais. Porque se isso for feito, nós não estamos indo na causa. E a pessoa que sair de lá poderá parar de fumar, mas ela vai fazer um deslocamento da energia catéxica da fase oral. E ao invés de fumar, ela vai beber, ou vai roer as unhas, ou vai comer demais. Então isso não é tratamento. Isso é um desconhecimento de psicanálise, psicologia e pedagogia, ok? Marinete, qualquer coisa, manda um e-mail sbpi@sbpi.org.br. Temos mais alguém? A Rosângela nos pergunta, pode me tirar a dúvida sobre o self ideal e imagem? Olha, Rosângela, eu vou deixar isso para a semana que vem, eu vou te responder, porque é muito complexo e demora muito e nós estamos às 5h25. Então, Rosângela, eu vou deixar aqui e a semana que vem vai ser a primeira pergunta a ser respondida, tudo bem? Porque aí nós temos mais tempo, combinado? Vou deixar aqui na minha agenda. A Vivi nos pergunta, se o inconsciente é formado depois que nascemos, onde ficará para Freud as memórias de vidas passadas? Olha, Freud nunca falou de memórias de vidas passadas, para Freud isso não existia. Na época de Freud não havia ultrassom, ele não previa nem vida psíquica intrauterina. Vivi, o Freud não prevê isso. Então, assim, quando nós estudamos Freud, a formação do inconsciente, ela na verdade se faz a partir da linguagem. A partir do momento em que você tem a necessidade de buscar algo, tá? Então, se você quer saber sobre regressão, eu já falei que nós vamos ter um curso dia 5, né, de março, na rua Dr. Gabriel Pisa 675, ao lado do metrô Santana. Você entra no meu WhatsApp 011 957984686 e eu te esclareço, tá bom, Vivi? E você, Rosângela, vai ficar aqui que eu vou te responder a semana que vem. Qual é a pergunta da Joana? Comecei um módulo sobre Jung agora. Você poderia falar um pouco mais sobre a diferença principal, na sua visão, entre Freud e Jung? Joana, você quer saber a diferença entre Freud e Jung? Bom, careceria de você conhecer profundamente Freud e Jung. Existem muitas diferenças. Freud e Jung não concordou com a teoria da sexualidade infantil de Freud. Freud não concordou com o inconsciente coletivo do Jung. Mas a integrativa integra tudo isso e a integrativa não une o Freud e o Jung numa... Por exemplo, Freud vai falar do complexo de Édipo e nós aqui falamos do arquétipo do complexo de Édipo. Se os dois estivessem vivos, eu tenho certeza que eles estariam aqui conosco na SBPI, na integrativa. Mas muito obrigado pela pergunta. Viu, Joana? É muito legal. E ó, você vai amar o curso. Ela disse a principal na sua visão. A principal, a diferença? Para mim, você tem que entender o seguinte, Ana, eu criei a integrativa exatamente porque eu não vejo diferenças. Para mim não há diferenças. Para mim, a minha visão particular, Fátima Mora, é a seguinte: os analistas se complementam. Freud é complementado por Jung, é complementado por Reich, é complementado por Lacan, Melanie Klein, Winnicott e todos os outros, formando um corpo psicanalítico. Essa é a minha visão. Agora, a visão dos psicanalistas ortodoxos, há diferenças imensas, mas a minha particular, haja visto eu ter criado a psicanálise integrativa. Tá bem, Joana? Maraiva. Oi, Maraiva, tudo bem? Está previsto um curso de regressão a ser realizado no Rio de Janeiro? Vou pensar no assunto aí no Rio de Janeiro. Entra no meu WhatsApp 011 95798 4686. 011 95798 4686. Você me pergunta pelo WhatsApp que eu vou lá consultar os calendários, tá bom, querida? Temos ainda uma pergunta da Ana. Primeiro, por que o cinema foi escolhido como local? Podemos escolher qualquer local? Não podemos escolher qualquer local. O cinema foi escolhido porque no cinema existe projeção de filmes. E no nosso inconsciente a projeção é profundamente importante. Então isso foi escolhido de propósito, tem um fundamento. Eu escolhi de propósito, eu criei as técnicas também de regressão por um fundamento da psicanálise.
Então, cada técnica que eu criei em regressão tem um fundamento psicanalítico. Ora freudiano, ora junguiano, ora Melanie, ora Lacan. Só uma dúvida, qual a exata diferença entre hipnose e regressão? É o seguinte, vai fazer o curso de regressão e o curso de hipnose, que são 2 cursos que nós temos aqui na SBPI Santana, Gabriel Pisa 675, porque há muitas diferenças. Hipnose é um processo da mente, é um processo físico, e regressão é um processo psíquico, entendeu? Que não tem nenhuma corroboração com o físico, então não precisa haver um fenômeno físico para que haja um fenômeno mental. Mais alguma pergunta? A Joana agradeceu, a Maraiva também. Joana Maraíva, que bom. Obrigado, queridas. É um prazer estar aqui. Segunda-feira que vem eu vou responder aquela pergunta do self, né? Que é uma pergunta muito comprida, então eu já vou começar com ela, para que assim vocês tenham respostas. Nós estamos aqui a 2 minutos de terminar o chat, ficaria a resposta pela metade, tá bom? Obrigado por vocês estarem aí. Entrem sempre no nosso canal do YouTube, passem isso para as pessoas, entrem no meu WhatsApp, falem no nosso e-mail e assim a gente pode esclarecer para vocês as dúvidas sempre. Obrigada.